palavra está lá em Êxodo. Deu? Capítulo 3. Capítulo 3, desde o versículo 1, e aqui a gente vai lendo e até capítulo 3. Primeiro, quando Deus fala com Moisés, queridos. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos então. A palavra de Deus diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou ao Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas. A minha versão diz chamas, e ali fala fogo. A minha versão é a King James. E a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo do olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levar para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com os que estavam os egípcios sendo oprimidos. Agora venha, e eu o enviarei para Faraó, para que você tire o Egito do meu povo, para que você tire o Egito, o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, preste atenção: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês o adorarão a Deus neste monte. Moisés ainda pondera: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, os Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Até aqui, queridos. Palavra tremenda, com muitos mistérios. Nesse pequeno diálogo nós temos muitos mistérios. Mas fecha teus olhos, inclina a tua cabeça em reverência à palavra de Deus. E vamos pedir ajuda ao nosso amigo Espírito Santo, ao nosso ajudador, aquele que faz a interpretação necessária para mim e para você. E eu quero que você coloque diante do Senhor agora a situação da tua vida que está difícil, o caminho que tu precisa seguir, que tu não vê saída, que tu te sente pequeno para seguir. E hoje, esse momento, Deus vai se revelar para a tua vida. Então coloca a barreira, coloca o deserto que tu está passando, coloca o tempo de fome
fuga que tu estás e diga para Deus: Deus, eu quero conhecer o grande eu sou que Moisés conheceu aquele dia. Meu Deus e meu Pai, eu coloco agora diante da tua dispensação essa palavra, Pai. Eu sei que a palavra é tua, a igreja é tua, eu sou tua, Deus. Coloca agora, Senhor, as palavras exatas na minha boca, que eu esteja totalmente subjugada à tua presença, Deus, que eu diminua e que tu cresça. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a tua voz, essa palavra de direcionamento, de restauração de identidade, de direcionamento de propósito, quando tudo parecia perdido. Deus, eu te peço agora, te revela para nós, não pelo que eu sou, mas pelo que tu és, pelo que tu podes, porque de mim, Senhor, eu nada tenho. Que cada célula, minha mente, meu coração venha estar subjugado. Espírito Santo de Deus, passeia sobre a casa. Faz, Senhor, a interpretação necessária. Direciona os teus filhos para o teu chamado, para o teu propósito. Deus, restaura identidades aqui perdidas essa noite. Deus, que eu diminua e tu cresça no meio da casa. Oh Senhor, que a tua nuvem de glória, que a tua Shekinah venha a ser palpável aqui entre nós. Pai, a tua palavra é ela que nos direciona. É ela, Senhor, que faz a divisão entre almas, juntas e medulas. É ela, Senhor, que é capaz de discernir aquilo que precisamos. Senhor, a tua palavra, ela, apenas uma palavra tua, Senhor, é poderosa para cumprir infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, como tu fez com os teus servos do passado, faz aqui hoje e fala conosco, como tu falou com Moisés naquela sarça ardente, de uma forma sobrenatural, talvez até para que ele te visse, te conhecesse e ficasse intrigado a te buscar. Fala conosco, Deus, porque precisamos ouvir a tua voz. Repreende agora, Deus, toda astuta cilada de Satanás, toda seta maligna que ainda tenta, que ainda insiste em roubar a tua preciosa presença, a tua preciosa palavra, que ela caia por terra agora pelo poder que há no teu nome, Jesus, porque é só o teu nome que há sobre todo nome. Fala, Deus, conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eis aqui a tua noiva, Pai. Tudo o que tu queres, faça agora. Tu tens liberdade, Pai, de falar conosco. Pode te assentar, querido. Aleluia. Oh, aleluia. Glorifica a Deus por essa palavra, querido. Glorifica, porque essa palavra é fogo ardente. Essa palavra é força. Ela está lá em Êxodo, mas ela é o início da vida de Moisés. Querido, sabe quantos anos Moisés tinha aqui? 80 anos. 80 anos. Sabe o que Moisés estava fazendo? E eu quero que tu te conecte com essa palavra para a tua vida. Moisés estava no deserto há 40 anos, apacentando um rebanho que não era dele, que era do sogro, e ele estava fugindo. Ele nasceu no Egito, ele nasceu com um propósito, e ele estava fugindo durante 40 anos. Diga para o seu irmão: até quando tu vai fugir do teu propósito? Eu não costumo fazer isso, querido, nem gosto quando manda eu fazer isso, mas agora o Senhor mandou. Fala para o teu irmão, seja a boca de profeta, seja a boca de Deus. Quanto tempo mais tu vai ficar fugindo? Moisés estava no deserto, queridos. Olha o contexto. Cada vez que a gente vai ler um texto, a gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo ali. Cada vez que eu vou ler a palavra, eu peço ajuda para o Espírito Santo. E eu digo: Espírito Santo, o que eu preciso para este dia, para este momento, para esta ocasião que tu me deu esse texto? O que eu preciso aplicar na minha vida pessoal? E eu entro para dentro da história. Eu entro como se eu estivesse lá. Eu vejo cada cenário, eu vejo cada palavra. As palavras saltam para mim aqui, querido. E quando eu vejo Moisés, e o texto é claro no início, olha o que a palavra diz ali no início, no versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Não era nem um rebanho que era dele, era de Jetro. E a palavra diz que Moisés, mesmo sendo pastor, ele não apacentava um rebanho que era dele, ele apacentava um rebanho que era do sogro. E durante 40 anos, olha, ele era o sacerdote de Midian. Jetro era sacerdote em Midian, e ele estava levando esse rebanho em direção ao oeste do deserto.
ele chegou até os pés do Monte Horebe. Monte Horebe significa o monte de Deus. Monte Horebe significa o monte de Deus. E ali, naquele momento, e pensa em Moisés. Moisés saiu fugido, vocês lembram da história? Moisés saiu fugido do Egito, porque ele tinha assassinado um dos guardas lá, e escondeu o corpo, descobriram, então ele fugiu, para que ele não fosse morto. E ele fugiu e ele já estava ali há 40 anos. Eu fico imaginando se eu estivesse num deserto, longe da minha família, longe da minha casa, cumprindo um propósito que não era meu, porque Moisés sabia o propósito dele. Dentro dele eu tenho certeza que durante esses 40 anos que ele ficou junto de Jetro, que era crente, Deus provavelmente já tinha incomodado ele em pensamento do propósito dele. Só que esses 40 anos, queridos, eles serviram para que Moisés aprendesse muitas coisas. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, Moisés, vocês sabem o que é o deserto? Deserto é uma terra árida, é uma terra difícil, é uma terra que era comum acontecer isso daqui que aconteceu com plantas que estavam muito secas e pelo sol escaldante pegar fogo. Tanto que a Bíblia diz isso, que pegando fogo, só que o que chamou a atenção de Moisés não foi que ela estava pegando fogo, porque isso era comum no deserto, pelo calor, pela quantidade de calor que existia, aquilo que estava seco pegava fogo. Só que o que chamou a atenção de Moisés não foi ela pegar fogo, foi que ela não se consumia e o fogo não se apagava. E ele estava ali perto daquele monte, e talvez até desesperançoso da vida dele. Para mim, quando eu leio o texto, eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Moisés, eu talvez com 80 anos, 40 anos já numa terra, metade da vida, porque naquele tempo eles viviam um pouco mais, nada mais na minha vida ia acontecer. Vocês não acham isso? Ele estava ali, pronto, ele já estava com propósito, ele já estava com a vida dele estabelecida, ele já vinha há 40 anos fazendo aquilo que ele já fazia, era mais um dia corriqueiro, levar as ovelhas, e talvez, eu fico pensando se Deus não tivesse se manifestado dessa forma, com Moisés, através de uma apresentação de um anjo, de uma sarça, em algo físico, talvez Moisés não ia ouvir. Talvez foi o meio em que Deus achou de incomodar, importunar e trazer Moisés para a presença dele. E aqui eu pensando, queridos, não está na Bíblia, mas será que Moisés tinha sensibilidade? Escute, sensibilidade de ouvir a Deus? Porque a Bíblia não fala. Mas aqui ela fala que através de um anjo, que é a sarça que pegou fogo, e que daí Moisés de longe olhou aos pés do monte. Ele sabia que aquele monte era chamado de monte de Deus. Ele estava aos pés do monte. E ele olhou e pensou assim, por que será que essa sarça não se consome? E ali a palavra diz, que um anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou a sarça que estava em chamas, que não se consumia, e então ele disse consigo mesmo, vou até lá para ver esta grande maravilha. Essa grande maravilha, por que que isso está queimando? Por que que essa sarça não se consome? Por que que não para de queimar? Aí, quando Deus viu que Moisés ia em direção, lá no versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça chamou Moisés e disse, Moisés, Moisés. Queridos, o que eu aprendo aqui nesse texto? Nessa pequena descrição, que às vezes Deus está operando milagre e maravilha do teu lado. E tu não fica nem intrigado para querer ir lá para ver o que está acontecendo. Mas eu também vejo que quando Moisés decide dar um passo em direção à sarça, aí Deus chama ele. E é assim comigo e contigo.
Muitas vezes está acontecendo milagres e maravilhas na tua casa, na tua família, e tu atribui a coisas humanas, a coisas físicas, e tu não fica nem intrigado em querer ver o que é essas maravilhas que estão acontecendo. Quantas pessoas passam pela minha vida e pela tua vida e não ficam nem intrigados quando Deus opera milagre, quando Deus faz um milagre de provisão? Lá no meu trabalho, muitas vezes acontecem coisas sobrenaturais comigo. E também na minha vida, na nossa vida, quantos milagres eu e meu marido já vivemos? De escapes, de coisas fenomenais acontecerem, maravilhas, não grandiosas, não coisas assim fenomenais, que muitas pessoas às vezes atribuem ao acaso. Só que aí tu precisa de tantas coisas movendo para que aquilo se transforme num acaso, que quando a gente olha, a gente pensa, eu vou lá ver essa grande maravilha. E às vezes esse é o testemunho vivo que eu uso para que as pessoas deem um passo. Porque a palavra diz que todo aquele que procura, acha. Que todo aquele que busca, encontra. Moisés foi na direção de Deus. E eu creio que Moisés estava aqui durante um tempo, alheio, perdido. Ele estava até talvez despercebido. Ele estava talvez até assim, extremamente distraído com a vida que ele já estava vivendo, acostumado. E eu creio que ele tinha se acostumado com a aridez do deserto, querido. A aridez do deserto. Um homem que viveu num palácio, que teve tudo naquele palácio, os melhores manjares, os melhores banquetes, porque quem colocou Moisés naquele palácio foi Deus. Lá ele estava vivendo o centro da vontade de Deus, mesmo talvez sem conhecer, sem saber, sem tudo, mas o nascimento de Moisés, vocês sabem, foi sobrenatural. Tudo que Moisés fez com a mãe, com Miriam, e toda a história que vocês conhecem, foi uma maravilha. Quem colocou Moisés no palácio? Deus. Enquanto ele nascia, desde o ventre ele já era escolhido. Ele já tinha um propósito traçado. Mas no meio do caminho, houve algo para que Moisés fosse para o deserto. E olha que estranho. Eu tenho certeza, conhecendo a minha vida, conhecendo a vida dos meus irmãos, escutando a descrição da vida de muitos crentes que vêm para o caminho do Senhor, se acostumam com a presença de Deus, como cantávamos. É maravilhoso ter a presença de Deus, mas pior do que isso é não ter. Só que do mesmo jeito que Moisés estava acostumado com o deserto, mesmo tendo tudo de bom e do melhor, e já tendo se acostumado com a vida que ele levava no deserto, com falta de comida talvez, tendo que apacentar rebanhos, tendo que buscar o seu próprio alimento, por mais que Jetro fosse sacerdote, é isso que a Bíblia diz, ele fazia um trabalho árido, ele era o pastor das ovelhas do sogro, esse rebanho não era dele, então ele era o que? Um empregado. É assim que eu vejo. Mas no Egito, ele tinha pessoas que serviam ele dentro do palácio. Ele treinou artes marciais, ele treinou lá nos exércitos, ele aprendeu sobre como liderar equipes e exército, ele aprendeu todo tipo de militação que um exército precisa. E agora ele estava no deserto. E eu tenho certeza, queridos, que é acostumado. Quantas vezes a gente se acostuma? Em lugares, em situações áridas, e se esquece do tempo de bonança, dos milagres e das maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Quantas vezes? Eu já passei por isso muitas vezes, irmãos. Que nem o pastor falava aqui, e ele falava muito bem. Quantas vezes a gente reclama, murmura da vida que a gente tem, mas a gente esquece que 3 semanas atrás o Senhor operou um milagre, uma maravilha tão grande na minha, na tua vida, e que daqui a pouco a gente já está reclamando do lugar que Deus colocou. Eu tenho certeza que Moisés estava aqui, acomodado, acostumado. E Deus precisou operar uma manifestação grandiosa para chamar a atenção de Moisés. E aí quando Moisés decide, e olha o quão importante é o poder da decisão. Deus chamou Moisés da primeira vez que a sarça estava queimando? Chamou? Deus chamou Moisés quando? Quando Moisés deu um passo em direção à sarça. Porque o texto diz que quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça chamou Moisés pelo nome. E é assim que Deus faz conosco, queridos.
É assim que Deus faz conosco. Em todo o tempo, e isso é o cumprimento de princípio, isso é o cumprimento da palavra, e isso é o cumprimento daquilo que Deus disse que faria. Deus, ele não vai arrombar, Deus não vai se manifestar, Deus não ia só aparecer, ele precisou chamar a atenção. E se ele precisou chamar a atenção de Moisés, por algum motivo ele chamou a atenção de Moisés, talvez Moisés estava distraído e acostumado. Ele precisou dar um chacoalhão em Moisés para dizer: eu preciso que tu venha até mim, que tu volte para o teu propósito. E aí é que tão sobrenatural, que quando Moisés vai, aí sim, a voz de Deus brada. E ele diz: Moisés, Moisés. E aí Moisés vai, e ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E assim é comigo e contigo, queridos. Quando a gente escuta a voz de Deus, mesmo que às vezes a gente não sabe se é ou não, quem tem dúvida quando sente uma sensação, ou alguma intenção, um pensamento que é Deus te direcionando, e às vezes tu tem dúvida e deixa pra lá. Ele poderia ter pensado: isso aqui não é Deus. Ou ele poderia ter passado, visto a sarça e continuado distraído. Muitas pessoas fazem isso hoje ainda. Como eu citava lá no meu trabalho, às vezes eu testemunho as grandiosidades que Deus faz na minha vida. Ou as pessoas chegam próximo de mim e dizem assim: eu trabalho num lugar onde eu faço mediação de conflito. Eu sou chefe do núcleo de acompanhamento funcional, faço acompanhamento dos funcionários. Então, muitas vezes, os gestores de cada local, eles têm conflitos com os funcionários e com eles. Às vezes, as pessoas têm questão de saúde mental no trabalho, enfim, várias questões de adoecimento, são funcionários públicos há muitos anos. Então, o meu trabalho é mediar conflitos e fazer escuta acolhedora, perceber se as pessoas precisam de algo no trabalho para encaminhar. Então, muita gente que chega... Irmãos, isso eu faço de praxe. Eu entro dentro do trabalho. Quando eu coloco o meu pé, eu digo: Senhor, que eu seja luz nesse lugar. Pai, que tu esteja aqui comigo, que não seja eu. Tu sabes, Senhor, quantas pessoas difíceis, com situações difíceis, que não te conhecem. Pai, que elas possam chegar aqui e não encontrar a mim, mas encontrar a tua presença. Que a tua glória se manifeste através de mim, através do meu rosto. Que eu, sem falar, eu consiga comunicar o teu reino, porque tu sabe, Deus, que eu não posso pregar aqui. Mas eu comecei a mudar a minha oração, irmão Luiz. As pessoas chegavam e às vezes elas diziam: só de entrar aqui, sentar aqui para conversar contigo, algo dentro de mim me deu uma paz. Eu estava cansada, eu estava muito atribulada, e quando eu sentei aqui, eu já me acalmei. E aí eu penso: isso é a presença. Isso é o que eu oro, isso é o que eu peço, irmãos. E chega a gente atribulada, oprimida, aleluia. E às vezes até sabe que vão chegar ali. E aí, queridos, quando eu comecei a orar isso dessa forma, e muitas vezes eu não podia falar claramente da palavra de Deus, só que eu mudei minha oração. E foi uma mudança de oração estratégica que não veio de mim, mas sim de Deus. Porque eu disse: Deus, como tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Deus, eu estou me sentindo inútil nesse lugar. Porque sim, as pessoas sentem, mas e aí? Elas são despedidas, vão embora, e eu não posso esclarecer que isso que elas estão sentindo é a tua presença. Apesar de que muita gente me conhece pelo Facebook, procura as minhas redes sociais, sabe disso. Mas ao mesmo tempo eu dizia: Deus... E aí eu comecei a dizer, em um sonho Deus me mostrou como que eu tinha que orar. E o que eu tinha que pedir. E eu pedi, eu disse: Deus, quem se compromete pela obra é tu. Quem muda e quem convence, Espírito Santo, é o Espírito Santo. E eu comecei a orar, eu disse: Espírito Santo, meu amigo, meu ajudador. Querido, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele anda contigo, tu tem que ver ele como uma pessoa, e tu tem que pedir ajuda para ele naquilo que tu não conhece, naquilo que tu não consegue, porque a palavra diz que o Espírito Santo intercede com o Pai, com gemidos inexprimíveis, e ele está ali, ó, do teu lado, intercedendo com o Pai, tentando te direcionar, e às vezes a gente não ouve a direção do Espírito Santo. E eu comecei a orar: Senhor, se tu queres que eu fale abertamente da tua palavra, cada pessoa que sentar na minha frente, eu vou saber, e tu vai preparar o coração, e tu vai me mostrar
tu vai dar um sinal claro que esse momento vai ser protegido por ti e pelos teus anjos, para que eu não me prejudique no trabalho e para que essa pessoa enviada de Satanás não vá fazer disso uma outra coisa. E eu comecei a mudar minha oração. Eu disse para o Senhor: envia teus anjos e protege esse momento, protege esse ambiente. E se essa pessoa, porque eu sei, Pai, que não é da tua vontade que os teus filhos se percam, e é da tua vontade que a gente fale da tua palavra para toda criatura. Então de que adianta eu estar aqui cumprindo um ritual de trabalho num mundo secular sem poder conectar a tua palavra, Deus? Queridos, eu comecei a orar dessa forma. E as pessoas começaram a me perguntar abertamente enquanto conversava sobre por que eu era assim, o que elas sentiam. E ali na hora, conectada com o Espírito, eu senti que aquele momento era o momento da preparação do coração da pessoa para que eu falasse. E eu não falo coisas muito grandiosas não, queridos. Eu direciono a pessoa para uma igreja, ou eu falo de alguma coisa que venha de encontro ao coração, ou eu trago à luz por que elas estão se sentindo dessa forma, ou eu dou um testemunho da minha própria vida. E Deus vai preparando o momento e o ambiente. Às vezes, muito tempo na minha vida eu pensava: Deus, como que eu vou evangelizar? Eu não sou uma evangelista. Mas deixa eu te dizer, evangelizar não é só para evangelistas, não são só para missionários, é para toda criatura. E sabe qual é o melhor evangelho? É aquele que a gente testemunha com a própria vida. Porque a palavra diz: sejais minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, eu não sei porque eu contei isso, mas às vezes a gente quer um direcionamento de Deus para fazer algo e a gente nem ora para Deus para que Ele se revele e se mostre. Tu tem que orar para que o Espírito Santo de Deus, que é teu amigo, teu ajudador, e Deus, Ele se comove com uma oração sincera. Senhor, eu não consigo isso. Deus, eu sei que eu tenho essa e essa dificuldade. Espírito Santo, me ajuda a amar. Agora o irmão Luiz trouxe aqui uma palavra maravilhosa sobre o amor incondicional. Queridos, a gente não ama ninguém incondicionalmente, mais ou menos os filhos. E quando os filhos não correspondem por aquilo que a gente deposita e espera, a gente fica magoada, a gente fica ofendida, a gente fica esperando algo em troca. E não é algo material, nem que seja um reconhecimento a gente espera. Ah, mas eu não espero o reconhecimento de ninguém. Mentira. Ninguém se move sem um motivo, um benefício próprio. Isso é da natureza humana. E ele falou muito bem aqui, que amor incondicional é o de Deus. Mas eu vou voltar para o texto, queridos. Moisés foi chamado com Deus. E essa noite, eu quero te dizer que o Senhor está aqui querendo restaurar a identidade. Quando Moisés tem um encontro na sarça ardente com Deus, Deus traz ele novamente para a identidade, para o propósito. E só tem propósito quem tem identidade firmada em Deus. É impossível você ter um encontro com Deus através de algo sobrenatural, maravilhoso, extraordinário, e Deus não te revelar qual é a tua identidade, para o que tu foi criado. Tá perguntando? Eu sei que tem gente aqui essa noite perguntando para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer para a tua obra? O que eu tenho que fazer nessa situação? O que eu tenho que fazer na minha vida? O que eu sou? Porque olha só o que Moisés diz para Deus: quem sou eu? Lá no versículo 11. Quem sou eu? Depois que Deus apresenta para Moisés tudo o que ele vai fazer. Olha como nós somos, queridos. Tu está diante de Deus, o grande eu sou, Criador de todas as coisas, na frente de uma sarça que não se queima, na presença de Deus. E ele diz: entra, Moisés, mas não entra de qualquer jeito. Tira as sandálias, porque tu não pode entrar carregando a sujeira lá de fora. Tu tem que entrar limpo, porque o lugar que tu vai pisar, que é na minha presença, é santo. E é assim que a gente tem que se apresentar na presença de Deus, queridos. Quando tu vai te apresentar na presença de Deus, a primeira coisa que tu tem que abandonar é a bagagem. É as tuas ideias. É aquilo que tu está tentando pedir, direcionar. Deus, eu quero que tu faça isso, eu quero que tu faça aquilo. Tu tem que fazer desse jeito, não.
Deus está dizendo para Moisés: tira as sandálias, esquece o deserto, esquece o Egito, esquece quem tu és, entra sem nada, porque quando tu chegar na minha presença, eu que vou te revelar quem tu és. Eu que vou te dizer quem tu és. Queridos, a palavra diz que nós não sabemos quem somos. Quem sabe acerca de ti, irmã Rita, da tua identidade, é Deus. E Ele só vai te revelar na hora que tu tirar a sandália dos teus pés e ir na presença dEle, sem nenhum tipo de crença, ideia, perspectiva, convicção, te despedir tudo. Aí Deus, Ele fala para Moisés: entra, que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Renova para ele, olha, diz para ele de novo: tu foi criado de Abraão, de Isaac, de Jacó. É esse quem tu és. Tu é filho de Deus Altíssimo. Tu é co-herdeiro. Tu é quem Jesus morreu na cruz para salvar. É esse que tu é, querido. Tu pode requerer de Deus toda a tua identidade. E Deus está aqui renovando com Abraão e dizendo para Moisés: tu vai lá, tu vai tirar do Egito, eu vou ser contigo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ali no versículo 7 ele fala tudo o que vai acontecer com Moisés. E olha a primeira coisa que Moisés apresenta para Deus. Olha o que ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Imagina, queridos, Deus está dizendo tudo o que vai acontecer e está dizendo que vai ser com ele. Se apresentou grandiosamente, falou audivelmente, e ele ainda diz para Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Aí, querido, Deus é maravilhoso, porque ele ainda faz outras perguntas, e a gente segue aqui no texto, e o texto é longo, que vai adiante, né? E Deus vai renovando e reforçando, e ele diz: Moisés, eu vou ser contigo, tu vai fazer tudo isso, eu vou estar contigo. E Deus está aqui trazendo à luz, primeiro, a identidade. Eu sou o filho de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o mesmo Deus que fez as maravilhas, que guiou Abraão, que guiou Isaac, que guiou Jacó. E agora, Moisés, eu vou te guiar, porque tu és também dessa descendência, e eu serei contigo. Isso aqui, queridos, é a restauração da identidade. E na sequência, Deus, além de mostrar qual é a identidade, e é isso que a presença de Deus faz conosco, queridos. Se tu quer estar diante de Deus, faz que nem Moisés. Sobe ao monte de Deus, tira as sandálias dos pés, que a primeira coisa que Ele vai fazer é restaurar a tua identidade. A palavra diz que nós não sabemos, nós somos além daquilo que pensamos ou pedimos. A palavra nos ensina que quem reconhece, sabe que tu és, é Deus. Então a presença de Deus vai te trazer de novo, primeiro, a identidade. Segundo, propósito. Quantas pessoas vivem uma vida inteira, crentes, servas de Deus, e não sabem do seu propósito, irmão Cristiano? Moisés poderia ter feito alguma coisa aqui, querido, que muito crente faz. Moisés poderia ter duvidado, porque isso, e presença de Deus, estar na frente de Deus, com Deus revelando a tua identidade, te dizendo quem tu és, que Ele vai ser contigo, não garante cumprimento de propósito. Maravilhas, milagres, não garante cumprimento de propósito. O que garante cumprimento de propósito é quando eu tomo posse daquilo que Deus disse acerca de quem eu sou e do que eu vou fazer, e pela fé eu sigo adiante, não calçando as sandálias que Deus mandou tirar, mas calçando os sapatos do Evangelho, calçando os sapatos que Deus colocou naquele encontro nos pés de Moisés. Se Moisés não tivesse calçado os sapatos que Deus mandou ele tirar, que era do mundo, das ideias, do deserto: não te chamei para apacentar ovelhas que não são tuas, Moisés. Eu tenho um novo reinado. Moisés, tu vai abrir um mar com esse cajado que está na tua mão.
Tu vai libertar meu povo que está há 400 anos cativo no Egito. Tu vai ser o Salvador. Deus traz a luz. E Moisés diz: Senhor, quem eu sou? E ali o Senhor constrói com ele uma nova identidade. Queridos, eu quero te levar para um outro texto. Ah, mas irmã, isso aqui é no Velho Testamento. Queridos, eu poderia citar inúmeros textos que através do contato direto com Deus, o Senhor retornou a identidade e alinhou o propósito, fazendo exatamente desse jeito, através de um ato sobrenatural, através de uma incomodar de Deus, porque foi isso que Deus fez aqui com Moisés. A sarça precisou pegar fogo e não se consumir, para que Moisés ficasse em dúvida se aquilo era de Deus ou não. Não espera, querido. Não espera o chacoalhar de Deus na tua vida, porque talvez não tenha tempo. Em um outro momento que isso acontece, está lá em Mateus, coloca na tela. E esse aqui para mim é tão lindo. No 16 ao 13. 16, 13. Queridos, às vezes a gente olha para o Velho Testamento e pensa: nossa, esses milagres aconteceram lá, mas deixa eu te dizer, Deus, ele não mudou. Deus é o mesmo. O princípio bíblico é igual em toda a Bíblia. A Bíblia, ela tem hiperlinks que linkam toda a palavra de Deus. É o mesmo motivo, é o mesmo reflexo. Tudo vai para Cristo. A palavra diz que devemos ser imitadores de Cristo. Mas lá Moisés já era uma estereotipia. O encontro dele com Deus foi um encontro que nós temos hoje com a presença de Deus. Cada vez que eu e você buscarmos, decidimos subir um monte, decidimos estar na presença de Deus, Deus vai se revelar, vai te mostrar qual é a tua identidade, impossível não acontecer, e Ele vai te mostrar qual é o teu propósito, e vai te dizer o que tu precisa fazer para cumprir o propósito. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros uns dos profetas. Aí que Jesus perguntou: e vocês? Perguntando para os discípulos: quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu. Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, imaginem essa cena. Eles estão no meio, andando há 3 anos com Jesus. Prestem atenção aqui. 3 anos com Jesus, os discípulos. Eles não têm certeza de quem é Jesus. Alguns talvez pensavam que Jesus era um libertador romano que ia liderar lá e que ia ser o rei de Roma, no mundo físico. E ali eles estavam passando por tribulações, por perseguição. Os religiosos da época falavam que Jesus era um que blasfemava, porque ele não poderia ser o Messias. Então os discípulos que seguiam Jesus, mesmo vendo todos os milagres, estereotipia de Deus na terra, o Filho de Deus na terra, ele era o Filho de Deus nessa terra, faria e fez tudo aquilo que Deus disse que ele faria. Os discípulos andaram com ele, viveram com ele, viram os milagres. E eu vejo Jesus fazendo essa pergunta, queridos. Sabe para quê? Para ver se havia dúvidas entre eles. Só que pode existir dúvidas. Existe dúvida no meio da igreja? Semana passada o pastor falou sobre isso aqui. Quantas vezes por dia, às vezes tu duvida quem é Deus na tua vida? Se Jesus existiu, queridos, é normal. Faz parte da natureza humana. Faz parte, sabe do quê? Da perseguição que tu vive no teu dia a dia. Faz parte de tu viver milagre hoje. Daqui a 2, 3 dias milagre não vem. Eu já ponho tudo em dúvida o que eu vivi. Os discípulos estavam vivendo esse momento com Cristo. Os discípulos estavam vivendo assim como Moisés estava 40 anos no deserto sem nada acontecer. Ele pode ter colocado em dúvida talvez tudo que ele teve, ou tudo que ele pensou, ou até o próprio Deus que o sogro dele falava.
muitos servos, muitos profetas, muitos homens de Deus se desviaram, mesmo tendo manifestações grandiosas de Deus na vida deles. Então o duvidar é do homem. Só que eu vejo Jesus provocando aqui e trazendo à luz, não só para os discípulos, mas para o ensinamento para nós no dia de hoje. Pedro, sem pensar, sem titubear, sem nada, disse: Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bejonás, porque não foi carne e sangue que revelaram isso para você, mas meu Pai que estás no céu. Eu também lhe digo, você é Pedro. Ó, Jesus trazendo a lembrança, a identidade de Pedro. Querido, aqui ele está tendo um encontro, ele está reconhecendo o Jesus, filho de Davi, o leão de Judá, o filho de Deus. Quando Pedro reconhece, é a mesma coisa quando Moisés vai em direção a essa dente e diz: tu é Deus, eu estou ouvindo a tua voz, tu estás aqui comigo. E quando nós reconhecemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, é Ele que fala conosco, Deus reconhece e responde te dizendo: e tu é fulana de tal, tu é filho da descendência eleita. Tu és servo amado, tu é quem eu escolhi desde o ventre da mãe. É tu quem foi criado para ser profeta nessa terra. É tu quem foi criado para ser o libertador do Egito. É tu quem eu trouxe para este tempo. Por um acaso não foi para este tempo que o Senhor te escolheu? Queridos, um encontro com Deus e reconhecimento de quem Deus é, sem dúvida, vai fazer isso, vai fazer com que Deus te mostre a tua identidade. E Jesus diz para ele: e tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ó propósito, querido, Deus, Jesus, quando Pedro reconhece quem ele é e tem convicção, a primeira coisa que Jesus faz é trazer a identidade. A segunda coisa é alinhar o propósito para o que tu foi chamado. Querido, tu está em dúvida do teu propósito com Deus? Tu está duvidando pelo que tu foi chamado? Tu está que nem Moisés dizendo: quem sou eu, Deus, para fazer todas essas coisas? Tira a sandália dos teus pés. Sobe no monte que é santo. Reconhece toda a identidade de Deus. Reconhece quem é o teu Deus com convicção. Porque dúvida, querido, faz com que o Senhor também se afaste. Porque isso é bíblico. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é tudo aquilo que se cumpre na minha e na tua vida. Reconheça o teu Pai. E olha, da mesma forma como Jesus diz para Pedro: e tu és Pedro. Deus disse para Moisés: e tu, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É os pais que criaram, são os pais da fé que criaram a igreja, e tu está no meio. E Jesus diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Querido, sabe onde eles estavam ali? Vocês sabem onde era aquele território? Jesus pegou os discípulos e eles saíram para uma região mais longínqua. Eles estavam longe de todo o fervo, de toda Israel. Eles estavam longe. E perto da onde eles estavam, escute este lugar que a Bíblia fala. Existia um lugar bem próximo, que era falado como a caverna do inferno, a boca do inferno. O texto fala. E aí, nesse lugar, aonde eles faziam todos os sacrifícios a Moloque, queimavam as crianças, era próximo disso onde Jesus estava. E olha que interessante, Jesus diz o seguinte: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deus estava tendo, Jesus estava falando que as portas do inferno, que era ali, que era marcado por aquele lugar e por aquele momento, aonde tinha realmente um portal do inferno, que era tido como isso, que eram feitos sacrifícios, não iam perseverar. Porque a partir do momento da vida de Pedro, toda a igreja começou a se levantar. A partir dos discípulos, a palavra foi ministrada. A partir dos discípulos, tudo aconteceu.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Te coloca de pé. Jesus fez tudo isso. Sobe aqui, amor. Jesus lembrou Pedro. Escute. E eu quero que tu lembre da tua vida com Deus, porque eu já vivi isso muitas vezes. Jesus lembrou quem era Pedro. Disse que sobre a pedra, que era a palavra de Deus, que era aquele... Não é Pedro propriamente sobre a pessoa de Pedro, mas o princípio bíblico que estava ali, que era reconhecer Jesus. Que o reconhecer Jesus faria o quê? Faria com que fosse firmada a igreja. Sobre esta pedra, sobre este alicerce, sobre reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali seria firmada a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam. Queridos, mesmo Deus tendo falado tudo isso para Pedro, eles saem dali. Acontece tudo o que vocês sabem. Jesus é crucificado. Sobe aqui, eu quero louvor. Amor, sobe aqui. Queridos, eu não estava planejando em falar isso, mas hoje o Senhor Espírito Santo está me dando autoridade, graça para falar. Quantas vezes eu vivi como Pedro, que o Senhor trouxe a minha identidade. Eu tive um encontro íntimo e profundo com Deus. Eu me despi de todas as minhas ideias, as minhas convicções, aquilo que eu queria para a minha vida. Tirei a sandália dos meus pés, subi no monte, Deus revelou. Deus fez milagres, Deus disse, assim como Ele disse para Pedro. Mas aí, quando tudo começou a acontecer, quando Jesus foi crucificado, e eles esperavam um Salvador terreno, quando Jesus foi crucificado, e eles foram perseguidos, o povo de Deus foi perseguido. Quantas vezes tu é perseguido? Às vezes até na tua própria mente, no teu próprio intelecto. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus é? O que acontece com o apóstolo Pedro? Mesmo ele tendo... E próprio Jesus disse, não foi carne nem sangue, mas o próprio Deus quem te revelou isso. Jesus morre, é crucificado. E o que Pedro faz? Pedro duvida de tudo aquilo que ele viveu. Pedro perde a identidade. E Pedro perde o propósito. Porque ele decidiu voltar a pescar. Voltar a pescar, queridos. E da mesma forma como Deus chama Moisés na sarça ardente, Jesus, ressurreto, vai ao encontro de Pedro no barco e chama ele e pergunta: Pedro, tu me amas? E ali nesse novo encontro Deus restaura pela misericórdia. Não espere a misericórdia de Deus, querido. Não espere uma intervenção, porque nesse momento não foi Pedro que foi atrás, mas sim Jesus que vai. Porque sabia e conhecia, hoje Deus está aqui, falando contigo. Tem dúvida do teu chamado, do teu propósito com Deus? Tem dúvida de quem tu é? Sobe no monte Horebe, sobe no monte de Deus. Vai de encontro a Ele, reconhece quem Ele é. Reconhece que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que é o único sangue que pode branquear vestes, querido, é o dele. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que buscam incessantemente um propósito e que ainda não sabem, Deus, por que foram chamados, para o que foram criados. Tem pessoas aqui também até que duvidam da sua própria identidade contigo, Pai. Mas pelo poder que há nessa palavra, pelo poder que há no teu sangue, pela tua misericórdia, Pai, assim como tu fez com Pedro, e eu tenho certeza que tu foi lá de encontro a ele, Jesus, porque tu sabia do coração de Pedro. E eu sei que aqui tem corações quebrantados, contritos, corações sinceros, que às vezes até duvidam, mas pela humanidade, Deus tem misericórdia do teu povo. Fala agora, Espírito Santo, para que eles venham a voltar para um lugar alto, reconhecer que tu és Deus da vida deles, e que eles possam até sinceramente perguntar: quem sou eu para fazer tudo o que tu queres que eu faça? E que tu venha, Jesus, restaurar a identidade aqui essa noite e dizer que eles são os teus filhos,
herdeiros e co-herdeiros de Cristo, que eles são imitadores de Cristo, e que sobre eles, Pai, está fundamentada a tua igreja sobre este princípio. E eu tenho certeza, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja que está aqui. Querido, se tu quer ter um encontro íntimo e profundo com Deus aqui essa noite, que tu quer sinceramente tirar a sandália dos teus pés, tira a sandália dos teus pés e sobe para o lugar santo. E está aqui o altar do Senhor dispensado para que tu venha buscar dele. Vem, querido, vem. Vai ser um momento de reflexão, vai ser um momento de entrega. Faça a tua oração sincera para ele aqui nesse altar, para que ele renove contigo e que ele te dê uma nova identidade, a identidade de filho de Deus, mas que ele também venha alinhar propósitos. Dissipa as trevas, vem incendiar. Vem, Jesus, Senhor, incomoda. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Vem, querido, vem, vem. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Tira a sandália dos teus pés, tira toda a força humana, tira toda a força humana que me impede de cair prostrado na tua presença. Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora em nome de Jesus. Clamo Jesus. Oh, aleluia. Eu quero, Senhor. Tira a força humana. Jesus, quero declarar teu nome. Senhor, queremos se sobre prostrar toda na alma, tua Pai. presença. Sobre toda alma em Que toda depressão depressão, saia agora. Eu não te chamei para ter um espírito de temor, medo, mas para ter um espírito vai de saindo, vai ousadia. saindo. Eu clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Meu Deus, meu Pai, eu oro agora, Pai. Eis aqui a tua noiva, Deus. Eis aqui a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Deus, renova agora a tua identidade com cada um deles. Que eles venham, Senhor, saber que eles são filhos amados, herdeiros e co-herdeiros. Senhor, que sobre a pedra fundamental que é Cristo, a tua igreja está fundada. E que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja, Deus. Fala com cada um deles. Traz à luz aqueles tempos, Pai. Os tempos, Pai, onde tu já tinha dito quais são as promessas. Eu te chamei para profeta. Eu te chamei para evangelista. Eu te chamei para ajuntar e não separar. Eu te chamei para a certeza, a convicção de quem eu sou e não para a dúvida. Senhor, te manifesta aqui essa noite. Nos ajuda, Senhor, a tirar toda a força humana que impede de nós cairmos prostrados em teu altar e te adorar, Pai. Tira a força humana que me impede de cair prostrado, ó Jesus. Oh, glória ao teu nome. Oh, aleluia. Aleluia.
cadeias quebras, cadeias quebras. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Busca o Senhor, querido. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. No nome de Jesus, oh, há poder no nome de Jesus, há poder. Querido, muito forte essa palavra que a pastora Lisene trouxe, querido. E se há 2 pontos que eu posso assim falar que tocou muito meu coração, é o primeiro, que o milagre estava acontecendo ali na frente de Moisés, mas Deus só se manifestou quando ele se virou e foi em direção ao milagre. Querido, Deus pode estar curando vidas, irmã Ana, Deus pode estar restaurando casamentos, irmã Thales, Deus pode estar abrindo portas, querido, mas você só vai viver isso quando você se virar em direção ao Senhor. Tinha um milagre sobrenatural acontecendo, a sarça queimava, o fogo queimava, mas a sarça não se consumia. Porém, ele só ouviu Deus falar com ele quando ele se dirigiu em direção a Deus. Querido, você precisa mudar o teu foco em direção a Deus. Meu irmão, estar no lugar de milagre não significa que o milagre vai alcançar a tua vida. Estar no lugar onde Deus está falando não significa que Deus vai estar falando contigo. Para que Deus venha falar contigo, você precisa virar a tua direção em direção a Deus, querido. Quantas vezes as pessoas acham, porque elas estão vindo na igreja, porque elas estão no lugar onde a sarça tem queimado, a sua vida vai ser transformada? Não vai. Eu conheço um monte de gente que está anos na igreja e a sua vida não é transformada. Por quê? Porque apesar de estar no lugar onde o milagre acontece, o milagre só vai acontecer na tua vida quando você virar a tua direção onde Deus está falando. Deus está falando contigo, amém. Então vire o teu coração em direção ao Senhor e permaneça naquele lugar. Quando Moisés viu que Deus estava ali e ele focou o seu foco, ele mudou a sua direção e foi em direção ao Senhor, aí o Senhor começou a dar direção para a vida dele. Quantas vezes você está perdido, querido? Você não sabe que direção tomar, você não sabe o que fazer na tua vida, querido. Primeiro vai em direção a Deus. Quando Moisés foi em direção a Deus, aí Deus começou a falar: olha, Moisés, para começar a mudar a tua vida, primeiro tira o sapato que tu tá, porque o lugar é santo. Então aí sim, Deus começa a te dar direção, querido. Quantas vezes a gente está na igreja pedindo direção para o Senhor e Deus não dá por quê, querido? Não é que Deus não está falando, é que você precisa mudar teu foco em direção ao Senhor. E querido, a tua vida só vai ter sentido, querido, quando você tiver um propósito de Deus. Propósito, querido, propósito. Eu vi uma série ontem com a minha esposa, eu nem lembro o nome da série, mas tinha um homem que ele era essas séries de agente secreto, né? Ele era um agente secreto extremamente qualificado, era o top das galáxias. Só que é o seguinte, ele estava como um mendigo, bebendo, perdido na vida. E aí chegou um homem para ele e falou assim: cara, eu tô vendo que a tua vida tá perdida, tá sem rumo, sem direção, e eu tenho algo que vai mudar a tua vida. E aqui ele falou: o que você pode me dar para mudar a minha vida? E ele falou assim: um propósito. Querido, uma vida sem propósito é uma vida perdida. Vidas sem propósito são vidas perdidas. No mundo, eles te oferecem vários propósitos. Olha, eu vou te dar um emprego que vai ser um propósito para a tua vida. Eu vou te dar um casamento, vai ser um propósito para a tua vida. Eu vou te dar um trabalho, eu vou te dar um ministério. Querido, mas o propósito que muda a vida do crente não são coisas, mas é o propósito específico de Deus para a sua vida. Mas isso aí é uma outra mensagem. Querido, em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a voz de Deus e que nós possamos andar na direção que Deus tem te dado. Quer direção, querido? Te foca onde a sarça está queimando, querido. Quer direção, quer propósito para a tua vida? Permaneça onde Deus tem te colocado. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor,
Eu oro pela tua igreja agora, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, sobre esta palavra, Senhor. Moisés estava perdido. Moisés estava ali perdido, cuidando das ovelhas de Jetro, porque ele tinha perdido o seu propósito. Diz a palavra que ele passou 40 anos sendo treinado para ser rei, mas quando as coisas não aconteceram como ele imaginava, ele desistiu de tudo, ele abandonou tudo e foi trabalhar como cuidador de ovelhas no deserto. Ele achava que a vida dele não tinha mais propósito, mais objetivo, e se conformou em ser apenas um cuidador de ovelhas. Mas quando o Senhor falou com ele, e Moisés se dirigiu à presença do fogo e ouviu a direção de Deus, Deus deu um novo propósito para a vida dele. Da mesma forma, você talvez hoje já buscou muito, já fez muitas coisas na tua vida, mas hoje você se sente sem propósito, hoje você se sente num deserto, vazio, sem direção, sem objetivo de vida, às vezes até mesmo na igreja, mas vazio, às vezes até buscando o Senhor, mas sem propósito. Querido, Deus está falando para você, não adianta estar onde tem fogo, se teu foco não está no Deus do fogo. Não adianta você estar num ambiente de milagre, se o seu foco não estiver no Deus de milagre. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração venha estar no Deus que opera o milagre, no Deus que opera o sobrenatural. E Pai, que nós possamos nos sujeitar à direção de Deus, a direção que Deus nos dá. E Deus já tem dado direção para esta igreja, Deus já tem dado direção para quem está neste lugar. Senhor, que nós viemos permanecer nesta direção que Tu tem nos dado, Senhor, para que nós possamos finalmente avançar, não apenas ter um propósito, mas viver o propósito, viver o objetivo de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, querido, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Quarta-feira teremos a pastora Michele ministrando aqui com vocês. Vai ser uma bênção. Quem gosta de ouvir a pastora Michele? Benção, mulher de Deus, tem um vozeirão de trombeta, a mulher de Deus. Vai estar ela e o marido dela aqui, vai ser uma bênção. Nós não estaremos essa quarta-feira, porque talvez eu e minha esposa a gente vai viajar, mas domingo estamos aí em nome de Jesus. E amados, olha só, sexta-feira é célula, né, querido? Irmãos, olha só, é com vocês. Vai estar contigo? Não vai estar sexta? Vai estar onde? Oi? Vamos lá passar por cá. Então sexta não tem célula. Então domingo, culto da família, querido. Estou te esperando aqui em nome de Jesus. E vamos buscar, querido. Vamos buscar o Senhor. Que o Senhor te abençoe, amém. Então quarta-feira, culto aqui maravilhoso. Domingo, culto da família em nome de Jesus. Levanta suas mãos, Senhor, nos leva na tua paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, cheia do teu Espírito, cheia da tua graça. Nos abençoa pela tua misericórdia, clamamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, amém. Abraça teu irmão, dá um beijo e um cheiro nele. Thank you.